Olá pessoal, eu sou a professora Thalita, professora de língua portuguesa. E hoje então nós vamos dar continuidade ao estudo da construção e recepção de textos. Lembrando, gente, que anteriormente nós lemos um texto do Cristóvão Tesa, onde o autor trazia várias informações. E a gente falou principalmente sobre essa construção do conhecimento de mundo. Justamente porque ele trazia no texto referência a coisas que quem não era da década de 80 ou gostasse da década de 80 não saberia. Então, gente, essa construção desse conhecimento é extremamente importante. Também falamos sobre coerência. Coerência, gente, é o texto fazer sentido, as partes estarem fazendo sentido. Não adianta nada eu começar o texto falando sobre luz e terminar falando sobre o rio, por exemplo. Então, eu preciso ter essa coerência. Agora, então, nós vamos ver um outro aspecto que é a coesão. Vamos entender o que é isso. A coesão textual diz respeito aos procedimentos que estabelecem sentido entre os elementos linguísticos de um texto. O reconhecimento dos elementos coesivos tem por função o entendimento de que as partes de um texto não estão soltas. Elas estão articuladas, interligadas e relacionadas entre si. É importante entender que identificar os elementos coesivos na superfície do texto implica o reconhecimento dos sentidos que esses elementos estabelecem e das intenções pretendidas. Então, gente, basicamente a coesão textual, ela vai então serão os elementos, os procedimentos que eu vou usar para trazer sentido para o meu texto. Então, gente, eu tenho elementos que nós vamos chamar de elementos coesivos. Justamente o que eles vão fazer? Eles vão articular esse texto, interligar as partes. Então, vão relacionar essas partes entre si. Ou seja, gente, é importante que eu entenda, então, que esses elementos coesivos, eles são o que nós vamos chamar de conectivos. Ou seja, eu entender que eu tenho um período e o período que vem na sequência, ele contradiz. Então, para isso, para não ficarem duas frases quebradas, eu coloco um elemento de ligação, um elemento coesivo, que é um conectivo. Então, gente, está aqui a importância da necessidade também, de nós colocarmos esses conectivos no nosso texto. Então, gente, a gente consegue identificar, facilmente esses conectivos, esses elementos coesivos no nosso texto. Eu não preciso de uma análise muito profunda. Só de passar o olho no meu texto, eu já consigo identificar isso, então. Em outras palavras, gente, uma parte está interligada à outra por uma relação de causa e consequência, de confirmação ou de oposição ao que foi dito antes, mas entre outros sentidos. Adotamos uma classificação simplificada que considera inicialmente as relações estabelecidas e os procedimentos relacionados. Então, se eu tenho uma oração, por exemplo, estudei, fui mal na prova. Gente, se eu coloco estudei, fui mal na prova, eu não tenho um texto quebrado? Tenho. Então, eu preciso ter um elemento ali que una essas partes. Então, a forma de unir as partes desse texto, então, é a inserção, então, de um elemento coesivo. Por exemplo, o mas. Esse mas, então, aqui no nosso texto, é o nosso elemento coesivo. E esse elemento coesivo aqui, gente, ele passa a ideia de oposição. Então, gente, tá aqui a necessidade de colocarmos, então, esses conectivos, esses elementos coesivos no nosso texto.
Lembrando, gente, que eles podem trazer diferentes aspectos, diferentes sentidos, então, para o nosso texto. Eu usei ali de oposição, posso ter causa, consequência. Posso ter também de adição, então, os sentidos, eles são múltiplos. Então, gente, vamos entender essas relações. Então, por exemplo, quando eu quero trazer uma relação de reiteração para o meu texto, eu tenho dois procedimentos, a repetição ou a substituição. A repetição, gente, eu posso utilizar a repetição propriamente dita, paráfrase e paralelismo. Agora, quando eu faço a substituição, eu posso usar a substituição por pronomes, advérbios, sinônimos, hiperônimos e elipse. Agora, se eu estou fazendo uma conexão, o procedimento é relações sintático-semânticas. Logo, eu vou usar como recurso as preposições e as conjunções. Ou seja, gente, o que nós percebemos? Sabe, em todas essas aulas que a gente, isso aqui é um conectivo, isso aqui é uma preposição, isso aqui é porque a gente precisa de vírgula aqui, isso daqui é porque tem que colocar um ponto final, ali tem uma crase e tudo mais. A gente entende melhor como eles funcionam quando a gente vê essa questão no texto. O problema é que muitas vezes a gente fica tão ligado à regra, que a gente esquece de ver a aplicação de tudo isso no texto. Então aqui a gente pode perceber, por exemplo, por que eu uso conjunção ou preposição num texto? Para trazer a conexão, ou seja, eu faço uma relação sintático-semântica no meu texto. Agora, por que eu preciso de pronomes, advérbios, sinônimos, hiperônimos e elipse? Porque eu estou fazendo uma substituição, estou fazendo uma reiteração no meu texto. Agora, se eu uso paráfrase e paralelismo, é porque eu estou usando a repetição, que também é um elemento de reiteração. Então, a gente observa o porquê que há necessidade de a gente estudar parte por parte da língua portuguesa. Mas também a gente observa aqui qual é a necessidade, então, da gente entender o todo do texto. Ou seja, por que o texto está ali? Por que o texto existe? Por que eu tenho que usar um conectivo? Qual é a necessidade de existência desse conectivo? Então, a gente passa a entender melhor todas essas relações. A gente viu, então, como é essa questão de coerência e coesão que são tão presentes, que o professor de português vive falando, teu texto não tem coesão e coerência. Então, agora a gente entendeu o que é isso, o que é essa coesão e o que é essa coerência, o que são esses elementos, então, que estão ali no nosso texto justamente para fazer sentido. Então, por isso que a gente precisa ter muito em mente que um texto, ele é uma unidade. Então, se ele é uma unidade, eu preciso necessariamente ter o quê? Coisas que liguem essas partes desse texto e começar falando de uma coisa e terminar falando dessa mesma coisa. Justamente para o meu texto ter coesão e coerência, que são coisas essenciais. Obviamente, gente, prática também leva, a gente a melhorar o nosso texto. Então, além de coesão e coerência, eu preciso praticar, eu preciso escrever, para que assim eu perceba, então, como isso trabalha no nosso texto, como eu consigo, então, trazer esses sentidos para o nosso texto. Lembrando, gente, essencialmente eu preciso ter coesão e coerência nos meus textos. Além de coesão e coerência, eu também preciso entender quais são os conhecimentos de mundo. Ou seja, se eu estou lendo um texto, eu preciso saber exatamente o que foi retirado dali. Quais são as informações que o meu autor não trouxe de forma tão clara, mas são coisas que eu sei que estão ali e que influenciam, então, no sentido atribuído ao nosso texto. Então, gente, não tem por que ter medo de escrever uma redação e tudo mais. O importante é a gente entender, então, como isso funciona. Quais são as relações, como isso acontece, por que é importante, por que não é importante, tá, gente? Então, tudo isso está totalmente ligado. Por isso que a gente tem tantas regras na língua portuguesa. Por isso que o português, muitas pessoas reclamam
que é um idioma tão difícil, por conta de tantas regras e tantos detalhezinhos para a gente poder produzir então um texto. Bom, gente, espero ter ajudado vocês em mais uma aula de língua portuguesa. Até a próxima!